Nosso quadro Viver Bem. Esse quadro vai ao ar toda terça-feira, Viver Bem. E hoje nós vamos falar da importância de prevenir e diagnosticar corretamente a bronquiolite. Essa é uma doença que afeta crianças, geralmente naquele período, quando acontecem as mudanças climáticas, como nós estamos vivendo agora. E para saber mais detalhes, nós vamos conversar agora com a médica infectologista pediátrica do Hospital de Doenças Tropicais, a doutora Ludmila Ghilarducci. Doutora Ludmila, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Jorge. Doutora, fala pra gente da bronquiolite. A bronquiolite, a gente viu agora um período de aumento do casos dessa doença. Ela é uma doença que acomete os pequenos, os menores de 2 anos de idade. Uma doença causada por uma obstrução na via aérea baixa da criança, que vai evoluir com desconforto respiratório, gemência, dificuldade para respirar, dificuldade para se alimentar e a dificuldade também na ingestão de água e seio materno. Então, vivemos agora um período com bastante circulação de vírus respiratórios e por conta disso a gente quis trazer esse assunto para vocês, para a gente focar na prevenção. Tá certo. E para prevenir, o que tem que fazer então, doutora? Principalmente, evitar a visita de pessoas doentes, pessoas sintomáticas do ponto de vista respiratório, evitar a presença das crianças e também dos idosos em ambientes aglomerados, focar na prevenção, numa boa alimentação, manter o aleitamento materno, visitar o pediatra com regularidade, manter as vacinas em dias, tudo isso ajuda na hora da prevenção. Doutora, isso atinge só criança ou pessoa adulta e idosos também? O vírus mais ligado na bronquiolite é o vírus sincicial respiratório e ele abrange todas as faixas etárias. Mas principalmente nos menores e nos idosos acima de 60 anos, eles cursam com mais gravidade. Também aquelas pessoas que já têm doenças cardíacas ou doenças pulmonares. Doutora, quais são os sintomas? A mãe está com o filho ali, ele começou a ter alguns sintomas. Quais são esses para a mãe ficar atenta e saber, olha, está na hora de levar? O curso da bronquiolite começa, então, com o resfriado comum. A criança vai apresentar o nariz escorrendo, o nariz mais entupido. E aí, com a evolução da doença, a criança pode começar a apresentar dificuldade para respirar, afundamento das costelas, uma respiração mais abdominal, uma respiração mais rápida, pode vir com gemência, dificuldade na ingestão dos alimentos. E aí, sim, já é hora de procurar um pronto atendimento com urgência. Então, doutora, começa tudo com uma gripe, né? Isso. É um vírus que causa gripe, na maioria dos casos ele vai ter uma evolução benigna, mas os menores e aqueles portadores de outras comorbidades vão poder evoluir com um certo grau de gravidade. Isso ela está falando no caso do idoso, então é preciso tomar cuidado, porque esse certo grau de gravidade aí, como é que a senhora explicaria isso para a gente? Os idosos, principalmente aqueles acima de 60 anos, eles têm comorbidades como, por exemplo, cardiopatia, DPOC, problemas pulmonares, e essas comorbidades, juntamente com a infecção do vírus respiratório, pode vir cursar com internação, perda da capacidade de qualidade de vida, perda da capacidade laboral. Então, principalmente na população acima de 60 anos, tem que vir com muito cuidado. Doutora, a senhora está falando que quando vai ficando mais grave, né? Tem alguma... A gente sempre preocupa com pneumonia, eu tenho uma preocupação muito grande, né? Tem alguma ligação com a pneumonia? Primeiro, são duas doenças diferentes. A bronquiolite ela é uma doença obstrutiva, enquanto a pneumonia a gente já tem um parênquima pulmonar, um tecido de pulmão doente. Mas sabemos que uma complicação comum da bronquiolite é a pneumonia bacteriana e isso pode ainda mais agravar o quadro da criança. No caso da criança que a senhora disse, começaram esses sintomas, tem algum remédio que a mãe já pode aplicar, ministrar para a criança antes de levar para o médico? A recomendação, Jordeva, é fazer o antitérmico se tiver febre, sintomáticos como antieméticos se a criança estiver vomitando e principalmente a lavagem nasal, o uso do umidificador em casa. Antivirais não são recomendados, a doença ela tem um curso limitado, então a gente não tem um medicamento que vai curar. A gente tem medicamento que vai tratar os sinais e sintomas que as crianças forem apresentando e, caso evoluam com gravidade, procurar o atendimento médico para ver se vai ser necessário o uso do oxigênio suplementar, priorizar uma via
oral para ingestão de dieta mais segura. Então, não existe uma medicação que vai cortar a doença, curar. É uma doença de um curso limitado que a gente tem que ir tratando os sintomas que as crianças vão apresentando. Tá certo. Doutora Ludmila, muito obrigado pela entrevista. Muito bom a gente explicar e informar as pessoas sobre essa questão da bronquiolite. Muito obrigado. Boa tarde, senhora. Boa tarde. Obrigada a vocês.